Fala aí, moçadinha, beleza? Hoje eu vou mostrar algo que eu acho que pode ser bastante interessante. É uma situação que eu me encontrei esse ano, que foi bem legal, e é um assunto que você talvez não vai escutar isso com muita frequência, muito menos se referindo a um motor europeu e tendo alguém que vai te explicar isso em português. Então, eu não preciso dar muito detalhes do tipo de motor, porque isso não vai mudar o problema em si. Mas a gente está falando de um motor 4 tempos ciclo Otto. Então é um motor 6 cilindros em linha, ele tem 3,8 litros e tem em torno de 200 kW a 5.500 RPM. Esse motor, eu refiz esse motor, como sempre, eu sempre dou uma preparada no motor, e eu cheguei a 260 kW, a 5.500 RPM. Isso é um dado concreto. E depois eu vou falar o torque que esse motor tem em qual rotação. E vamos chamar que esse cliente é o cliente A. Depois de um certo tempo que eu fiz esse motor, esse cliente A, ele andou, tal, achou legal, pouco importa. E ele tem um grande amigo que tem o mesmo carro, que foi preparado de fábrica, esse carro foi preparado por um grande preparador inglês, que existe até hoje. Tudo. Esse carro é um carro no final dos anos 60. E eles viajaram junto da Bélgica para a Itália. E aí logicamente, eles fizeram uma comparação, eles até mudaram de carro, um foi pilotar o carro do outro para ver. E o carro andava mais ou menos do mesmo jeito. Só que esse aqui, muito mais econômico do que esse aqui. E como eles viajaram juntos e fizeram em torno de 1.200 quilômetros, esse aqui ficou cismado com o consumo do carro e, portanto, eles andavam mais ou menos igual. Só que o comportamento do motor era bem diferente. Esse aqui com uma marcha lenta muito mais regular, carburado, tá? E esse aqui com uma marcha lenta mais irregular, mas ele realmente ficou surpreso do consumo. E como são duas pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, eu acho que o fato de gastar muito mais grana na viagem, ele chamou muita atenção dele. E aí ele convenceu esse aqui para que eu desse uma olhada nesse motor aqui. Aí eu dei uma olhada, vi que tinha alguma coisa meia estranha, assim. Provavelmente um comando de válvula com um ângulo de permanência muito maior do que o que eu escolhi aqui. Esse motor aqui eu conservei o virabrequim, mas eu mesmo elaborei um novo comprimento de biela, fiz novos pistões, novas válvulas, um novo comando de válvula que eu fiz. Eu expliquei o que eu queria, principalmente em termos de acelerações, né? E o valor do jerk, a carga a frequência de utilização, né? A gama de utilização da rotação do motor. Eu fiz um novo volante do motor. O que mais que eu fiz? Eu fiz uma nova bomba d'água, uma nova bomba de óleo, a embreagem totalmente diferente, o damper totalmente diferente, todas as engrenagens de distribuição por sistema por corrente, eu não usei o original, eu fabriquei. Quando eu digo fabriquei, tipo, eu elaboro
tem um desenhista, mas geralmente um engenheiro que trabalha e a gente desenvolve e faz um motor que eu acho que é interessante. Eu só dei uma olhada assim numa tarde assim, eu falei assim, se quiser que eu faça uma análise desse motor, vamos tirar o motor do carro e colocar no dinamômetro. O problema é que não dava para colocar no meu dinamômetro, porque eu estou trabalhando durante muito tempo já preparando o meu dinamômetro para testar um motor, e esse motor vai ficar mais de um mês no meu dinamômetro, trabalhando todo dia, então não dá. Mas eu tenho outros lugares onde eu posso levar o motor, pessoas que eu trabalho junto, e aí a gente vai colocar o motor no dinamômetro. Não dá para fazer o que eu quero fazer como trabalho de análise do motor num banco de rolo. Não dá. Não tem nem discussão. Se vocês quiserem, um dia eu posso até discutir isso aí. Bom, a princípio o cara não quis ter essa ideia. O carro é um carro de coleção, o carro está imaculado, não tem um risquinho, nada, mas ele ficou tão encafifado que resolveu fazer isso, tipo, 6 meses depois que eu tinha olhado a primeira vez o motor. Coloquei no dinamômetro, fiz uma nova árvore de transmissão rígida. Por que rígida? Para a árvore de transmissão entre o dinamômetro e o volante do motor a ser analisado não pode sofrer nenhuma torção, para ter um valor realmente muito preciso, principalmente nas acelerações e desacelerações, porque eu vou medir a velocidade angular do virabrequim do lado do volante do motor e do lado da polia, para analisar as torções. Eu vou colocar sondas de temperatura no escapamento. Eu coloquei... ele estava usando 3 carburador NSU, mas de 48 milímetros de diâmetro, enquanto que o meu usa 3 Weber 45 com um Venturi de 40 milímetros. E coloquei mais uma série coloquei um medidor da capacidade de aspiração de ar, né, o consumo de ar. Eu faço um teste BSFS, faço um teste como é que eu posso dizer isso? É um sistema de goniômetro eletrônico no qual eu meço a velocidade do virabrequim em todas as fases de combustão, e aí eu consigo analisar a combustão de cada cilindro. Bom, breve. Fazer uma análise completa, o melhor possível. Aí tem algo que aconteceu que é muito, muito diferente disso aqui. Primeira coisa que me marcou muito é a temperatura do escapamento. Muito, muito alta, mas muito alta mesmo. Qual é a temperatura ideal de funcionamento do motor? Do motor turbo, do motor aspirado. Não tem uma temperatura, a temperatura do escapamento tem que ser essa. Só que ela estava muito mais alta do que deveria estar. Então, em certas situações, eu estava esperando uma temperatura, digamos, em torno de 650, talvez até 700 graus Celsius. Eu estava toda hora trabalhando bem abaixo dessa rotação aqui. Eu já estava a 700, às vezes 800. Tem uma hora quando eu cheguei aqui a 5... Eu fiz o motor funcionar até 6.000 rotações por minuto. Já estava chegando a 900. Estava muito alto para um motor aspirado, um motor a gasolina e um motor de rua. Bom, isso é um fator.
Outro fator, o valor de CO estava muito alto. O valor de CO2 estava muito alto. O valor de inox estava muito alto. E o valor de ppm também estava muito, muito, muito alto mesmo. Então isso já chamou a minha atenção. Outra coisa que me chamou a atenção, o motor tinha dificuldade para dar a partida, principalmente a frio. Quando é a primeira partida do dia, isso são testes que eu faço, por exemplo, eu deixo todas as aberturas de ar do dinamômetro aberto, então o motor fica na temperatura do ambiente mesmo, da temperatura externa. Como aqui eu fiz isso no final do inverno desse ano aqui, quando eu dava a partida, estava tipo 6, 7 graus, entendeu? Então estava a temperatura bem fria mesmo, estava com muita dificuldade para dar a partida. Aí uma vez que eu dava a partida, a temperatura subia muito, muito rápido. Não sobe aquela subida que tem que ser gradativa, e que geralmente a água a temperatura da água vai subir mais rápido, mas depois o óleo vai acompanhando. Uma temperatura mais baixa e tudo. Não, lá estava a temperatura da água subindo muito, muito alto. Aí, com o resultado do ppm muito alto, eu falei assim, nossa, ele não está queimando o que deveria queimar. Aí começa a regular a válvula, começa a enquadrar o comando de um outro jeito, faz uma série de testes de curva de avanço da ignição, troca um pouco os giclês e tudo, troquei também difusor e tudo, mas nada. Mas o motor funciona, o cliente estava super contente, mas estava preocupado com o consumo. Aí um detalhe bem interessante, que o motor B tem exatamente 260 kW a 5.500. Idêntico. Portanto, esse aqui foi uma preparação que eu fiz minha. Não tem nada a ver com uma preparação que eu copiei de alguém, eu fiz do meu jeito. Em compensação, aqui a coisa muda. Então veja bem, exatamente a mesma potência, exatamente na mesma rotação, tá? Só que aqui eu já tenho, deixa eu colocar aqui, vai. 420 newtons. A 2.200 RPM. Deixa eu escrever aqui esse 2.200 que tá muito feio aqui. E esse aqui, $320 newton a 4.600. Bom, eu falei para ele, vamos desmontar esse motor. Tem um problema na câmara de combustão. E agora eu vou mostrar para vocês o pistão desse motor aqui. Quando ele estava assim. Então não foi muito fácil convencer o cara a desmontar, mas ele quis fazer comigo. E olha como é que está o pistão. Tá preto, não fiz absolutamente nada. E olha isso aqui, ó. Olha a cor que está aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, esse é um pistão que foi feito sob medida, tá?
essa parte aqui é uma parte super importante, que a gente está em torno da zona de squish. E tá vendo aqui, olha, aqui não está queimando, ó. Aqui também não. E aqui está uma, ó, tá com uma camada de carbono aqui altíssima, ó, que eu vou, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Olha aqui. Tá? Isso aqui. Bom, eu fiz um novo pistão. E o cabeçote não estava mal. Eu não mudei a forma da câmara de combustão, mas fiz uma nova forma do pistão e mudei totalmente a zona de squish, conservando a mesma relação de compressão. Ah, peraí. Ah, sim. Vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui. Apaguei o Newton. Não tem problema. Bom, só mudei o pistão. Tudo, o resto tava, o motor estava impecável. O motor estava com 25 mil quilômetros. Não mudei absolutamente mais nada. 285 quilowatts. Em termos de aceleração, o carro ficou muito mais rápido. E hoje ele anda mais rápido do que esse aqui, mas bem mais rápido do que esse aqui. Então, só para dizer que a única mudança que eu fiz no pistão foi esta parte do pistão aqui, ó. Uma superfície muito pequena em relação a toda essa superfície aqui, conservando o mesmo valor de compressão. Na próxima vez eu vou falar um pouco o que foi feito para chegar a esse resultado aqui. Então, às vezes, é necessário analisar com muita calma. E só para finalizar, pessoal, queria só falar uma coisa. A semana, quando que foi? Não sei se foi essa semana ou... Não, foi a semana passada. Semana passada eu vi um vídeo brasileiro, uma conversa com dois especialistas em motores. E um estava dizendo que quando a gente faz um motor carburado, é mais no feeling que usar um aparelho, alguma coisa. Enquanto que talvez com um motor em injeção a gente vai usar mais aparelhos de regulagem. Talvez a gente vai usar sondas de temperatura, uma sonda lambda, eu ia falar um debitômetro, agora não lembro mais como é que fala em português, não me lembro mais como é que fala em inglês. É o aparelho para você medir a tua consumação de ar. Isso é muito importante, que dá para até você ter um aparelho para medir a consumação do que o motor admite, o que sai pelo escapamento e como o gás do escapamento sai, né? Fazer uma análise completa. Bom,
Para isso precisa de um equipamento bastante sofisticado. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que mesmo quando, por exemplo, o Henry Ford fabricava o Ford T, quando o carro saía da fábrica, antes dos anos 20, por mais simples que tinham os aparelhos de controle, tinha aparelho já nessa época. E, aliás, bem antes, entendeu? Então, assim, não pensa que antigamente não se sabia o que fazer. Hoje em dia é muito mais elaborado, sem dúvida nenhuma. É a evolução das coisas. Outro detalhe que tinha nessa conversação é que falava que quando a gente faz uma leitura dos parâmetros do motor, às vezes a gente tem parâmetros que são falsos, te induz a erro. Isso com a injeção você vai ter independente. O funcionamento é sempre o mesmo, seja ele alimentado por uma injeção mecânica, direta ou indireta, eletrônica, direta ou indireta, um carburador, mélangeur e tudo. O que o motor precisa o que o motor precisa para funcionar? Combustível e ar. E pronto. E tem que estar na regulagem certa em toda a gama de rotação do motor, em todas as condições do motor. É lógico que uma injeção eletrônica vai conseguir fazer isso de uma forma muito melhor do que um carburador, que é um sistema mecânico que funciona, que é extremamente sensível com a umidade e a variação de pressão atmosférica. A injeção vai sofrer também? Vai, mas ela pode se corrigir e tudo. A gente pode discutir isso aí mais para frente, mas o que eu quero dizer é que por mais captores que você tem, sondas que você tem para analisar o motor, tem que ver com muita calma, que a gente pode ter muito erro. Por exemplo, um erro clássico. Independente se o teu carro é com injeção ou não, você faz uma leitura de valor de sonda lambda. A sonda lambda não é um valor absoluto que você olha ali e, opa, deu esse valor e está certo. Longe disso. Quem acredita somente em sonda lambda, provavelmente é alguém que tem pouca experiência em motores. Você não pode só trabalhar com esse valor. Você tem que trabalhar com a soma desses valores. Se eu colocar a minha sonda lambda muito perto do meu motor, ou perto do meu cabeçote, ou um pouco mais longe, dependendo da posição que ela se encontra, os valores vai ser diferente nesse mesmo motor, nessa mesma condição. Na mesma condição atmosférica, temperatura. Eu preciso ter um valor de temperatura do escapamento, eu preciso ter um valor de temperatura do ar admitido, preciso ter uma série de coisas. E às vezes você recebe informações do aparelho que você está utilizando para analisar o motor, e às vezes, com a experiência, você vai ver que não está dando certo. Tem alguma coisa que está dando certo. E aí, na próxima vez, eu vou explicar o que estava acontecendo com esse motor aqui, antes de mudar. Por que o motor estava esquentando tanto? Simplesmente porque o motor estava tendo um início da combustão que estava fora do tempo dela. Então estava tendo um conflito dentro da câmara de combustão. É uma pré-ignição, é um knock, estava batendo o pino. Não vou entrar em detalhes agora, mas a combustão não estava se fazendo no momento certo. E ela estava com uma eficiência muito baixa, deixando uma série de resíduos não queimados, que estava se queimando na fase do cruzamento e perdendo muito combustível. O carro estava com um giclê enorme.
quando eu cheguei a essa potência aqui, e esse torque aqui, o giclê estava menor do que no começo do teste, entendeu? E isso é bem legal, então o motor está mais eficiente. Então isso é super, super importante. Então assim, era só para mostrar para vocês que às vezes o motor é feito de detalhes, pouco a pouco a gente vai melhorando. O importante é saber o que está acontecendo e aí eu vou explicar para vocês como que eu cheguei a essa conclusão aí, tá bom? Mas isso foi uma série de medidas que foi feita na hora da desmontagem do motor, tá bom? Falou, moçadinha, valeu aí. Se inscreve aí no canal. Falou!